Bem-vindo de volta à Comissão Executiva. Hoje debatemos os desafios e as oportunidades da reabilitação urbana em Portugal. Manuel Alegria, o Governo assinou recentemente ou lançou o programa Reabilitar para Arrendar. De facto, para que haja um maior crescimento do mercado da reabilitação urbana, também é preciso que haja uma dinamização do mercado do arrendamento. As duas coisas estão aqui de alguma forma interligadas. Esta é a segunda fase do programa Reabilitar para Arrendar. Houve já uma primeira fase, em 2013, se não me engano, mas naquela altura apenas estava acessível a entidades públicas ou a sociedades de reabilitação urbana, as chamadas SRUs. E esta é realmente talvez a grande... Para os particulares. Exatamente. Os privados também poderão aceder a esta questão. E em relação, portanto, à pergunta, eu... repito um bocadinho aquilo que disse há pouco, eu ainda não consegui encontrar uma relação de causa e efeito robusta entre este tipo de incentivo e apoio e, digamos, o relançamento do setor da construção, como, aliás, é uma das vias que pode tirar proveito disso, ou o mercado de arrendamento, ou o que for. Porque, vamos ver... Embora o João há pouco não tenha apontado, o licenciamento é com certeza um estrangulamento para este tipo de atividade. Mas não tem havido muitas alterações ultimamente. O financiamento também é apontado como uma das questões que são relevantes para isto. Eu digo-lhe que dá-me a sensação que esta onda de reabilitação que se está a verificar na cidade não é muito sensível a esta matéria. Agora, o que é facto, ela tem uma ligação com o arrendamento, porque a grande maioria deste tipo de investimento direto externo, ou investimento externo que se está a fazer, também tem, digamos, essa aplicação. Portanto, mas não sei se tanto na perspectiva do arrendamento convencional, mas mais nos arrendamentos de curta duração, digamos, promovendo uma rotação bastante maior no que respeita à permanência dos inquilinos. Agora, é um facto que, olhando para as intervenções, quer do lado dos proprietários, quer do lado dos inquilinos, eles olham para este tipo de programas com muita simpatia e acham que realmente são muito úteis e apontam até uma matéria, enfim, acham que 50 milhões é muito pouco, não é? Para aquilo que haveria para fazer. Realmente, falou há bocadinho em 300 mil casas degradadas. Não sei se será o número, mas é um facto que existem 700 mil fogos devolutos em Lisboa e parte-se do princípio que uma parte desses fogos está degradado. E, portanto, há muito que fazer nessa questão. E eu, enfim, quem sou para pôr em dúvida que os próprios atores acham que isto é vantajoso. Agora, eu volto a dizer aquilo que disse há pouco. Isto são intervenções pontuais, são intervenções que não vão elas próprias ter um papel muito determinante no ordenamento do território, na criação de uma sociedade sustentável, porque nessa matéria não é através desta via que podemos conseguir atingir esses objetivos. Mas, Rodrigo da Rosa, o financiamento... Manela, a questão não é se por esta via se consegue. A questão é se deve estar integrado ou não numa política mais global. Claro, eu percebo, quer dizer, e não podemos pôr de lado este tipo de driver, mas terem atenção que ele não é só por si o que determina, digamos, a melhoria global. Há aqui um interesse, por isso é que eu comecei a intervenção, é que há um interesse público e há um interesse privado. O interesse privado é o interesse de maximização de um investimento e da obtenção, provavelmente, quer por via de rendas, quer por via de investimento em outros setores, como no setor turístico, e eu não consigo desligar todos estes fenómenos de uma política pública, porque tem de ser uma política pública a definir exatamente quais são as prioridades. Ou seja, se eu olhar, por exemplo, para uma intervenção no bairro Alto e no Chiado, eu tenho de pensar, ou deveria o ente público, qual é que é a prioridade e qual é que é o tipo de investimento que nós queremos e o tipo de reabilitação que se quer para aquela zona. Porque os privados, eles próprios, já fazem essa escolha, Manel. Samuel, eles veem, escolhem... Para isso temos os PDMs, que são, no fundo, aquilo que o Estado, na sua função fiscalizadora, acha que deve ser aquela intervenção. E depois deixar aos privados... Então eu vou ser um bocadinho mais prático. O que é que me serve? Então vamos ser um bocadinho mais práticos. Porque, obviamente, do ponto de vista do ordenamento do território, os planos diretores municipais é para isso que eles servem. Exato. Então, mas vamos dar, porque às vezes a articulação de todas estas políticas é que é um problema. Vou-lhe dar um exemplo. Nós temos um conjunto de isenções em termos de IMI.
E eu tenho um conjunto de empresas e um conjunto de clientes com problemas hoje em dia com as isenções relativamente aos IMIs, por causa da qualificação que a própria Câmara Municipal de Lisboa dá às operações de reabilitação urbana. Está a ver o contrassenso, porque eu posso ter, questionando que determinadas operações, nomeadamente as operações de reconversão total e de reconstrução de um edifício, se possam qualificar para como reabilitação urbana, um entendimento que a Câmara Municipal de Lisboa tem utilizado e que não tem qualquer base legal. E, portanto, nós temos aqui com um aspecto muito prático, como é que se consegue destruir a bondade de um determinado regime. Portanto, se não houver articulação, eu dou-lhe um exemplo. Uma determinada zona pode ser muito interessante para efeitos, nomeadamente, imagine, de uma criação de hostéis, criação de alugueres de curta duração. Se eu não tiver uma política e o ente público disponível a apoiar e criar dificuldades depois, posteriormente, no licenciamento e na criação desses mesmos estabelecimentos, o interesse privado fica esvanecido. Portanto, nós não podemos nunca ver, quando interage de uma forma tão intensa, um interesse público e uma necessidade de intervenção pública, eu nunca consigo ver estas questões de uma forma desordenada. E isso ainda vai mais de encontro àquilo que o Manel estava a dizer, porque o Manel diz, e com razão, o importante aqui é nós saltarmos da mera reabilitação individual, da intervenção num edifício, para uma regeneração urbana. Ora, eu só consigo regeneração urbana ou regeneração urbanística com a intervenção do ente público, porque o ente privado, esse continuará sempre a fazer o investimento que lhe obtiver o retorno mais rápido e que tiver o mínimo de garantia desse mesmo retorno. Portanto, você não consegue desligar as políticas. Claro, eu não estou a dizer que deve-se desligar as políticas, mas também devemos ter, digamos, um equilíbrio entre aquilo que é o papel do ente público e do ente privado. Também não pode ser, digamos, castrador, não é? O ente público a criar condições que depois não são atrativas para o investimento privado. Porque eu, por exemplo, deixe-me só dar aquele exemplo. Deixe-me só dar um exemplo o aproveitamento com esta questão da intervenção dos privados. Eu queria dar um exemplo. Mas os agentes do setor valorizam esta abertura do acesso. Sem dúvida, eu acho que o tema do financiamento não é por ter financiamento que eu vou investir num projeto. Eu vou investir num projeto porque há uma oportunidade de negócio e depois vou ver se vou construir o seu business plan e vou ver como é que vão financiar esse projeto. É evidente que Portugal hoje tem uma restrição enorme de capital, a começar pelos nossos bancos que ainda estão em fase de alavancagem. Portanto, todos os programas que ajudem ao financiamento são muito bem-vindos e, portanto, se falarmos com os promotores imobiliários, eles vão agradecer. Pode haver, pouco dinheiro, não é muito dinheiro. Queixam-se disso precisamente, que o dinheiro ainda é pouco. É pouco, com certeza, porque o número que lançou no início da peça dos 300 mil fogos, pensemos que 300 mil fogos, cada fogo leva 3 ou 4 pessoas. Estamos a falar de mais de 1 milhão de... Mas atenção, estamos a falar de uma cidade. Estamos a falar de fundos comunitários que estão aqui neste programa. Independentemente do Banco Europeu de Investimento. Não discutindo a origem, julgo que é do Banco Europeu de Investimento. Estamos a falar de reabilitar algo que é Lisboa mais o Porto. Portanto, é uma coisa enorme e nunca haverá dinheiro para reabilitar esse património todo. Aliás, portanto, todos os programas que existam... diz que faltam 38 mil milhões de euros. É um número astronómico. É metade, perfeitamente... do resgate à Grécia. Mas há uma coisa interessante com a interação do ente público numa área completamente diferente que não se falou. Há um programa de reabilitação que estamos aqui a discutir de 50 milhões e há cerca de 350 milhões, 400 milhões de euros de investimento em imobiliário à espera que o CEF passe as autorizações. Pronto, aí portanto, já está os promotores estão à espera de receber o dinheiro, já têm os contratos de promessa com 5% e 10% e estão à espera de receber os outros 90%, mas como o CEF não passa as autorizações... Que impacto é que esta suspensão do juiz vai ter sobre o investimento no setor? Tem tido um impacto dramático, não é? Para começar, é péssimo para Portugal em termos de imagem, porque apareceu em todos os grandes jornais internacionais, Portugal suspende o programa, etc, etc. Como já vimos depois, só depois do problema é que o Governo veio dizer não está suspenso, não sei o quê, vamos fazer as leis, julgo que hoje, vamos ver. Portanto, esta interação do setor público com o setor privado, que é absolutamente decisiva no imobiliário, e não é só em Portugal, isto é um problema complexo, o imobiliário é um problema muito complexo em qualquer parte do mundo e é das áreas mais corruptas, sistematicamente citadas como tais pela Transparência Internacional, etc, etc, porque é uma área que em todos os países do mundo carece de muitas, ou em quase todos, carece de muitas autorizações. Há países em que não, há países onde não há regimes de licenciamento e não se nota que esteticamente haja assim uma grande diferença relativamente àqueles onde há. Mas pronto, criados os interesses. Esta interação é absolutamente decisiva, não é? E a grande responsabilidade da desertificação do centro de Lisboa
não é dos privados, é das políticas públicas. Não é? Aqui as coisas têm que E ser tem a ditas. ver também Não com- estou a dizer que é só da Câmara tem a ver com ou a que é só questão- do Estado, mas é das políticas Tem a públicas. ver com a questão demográfica, quer dizer, porque isto da reabilitação urbana, e estamos a fazer aqui alguns raciocínios muito interessantes, mas temos que perceber que estamos do lado da oferta. E para haver reabilitação urbana tem que haver procura. E esse é o primeiro raciocínio que tem que haver, é de onde é que vem a procura. Porque se a população não está a crescer, não é preciso mais casas e, portanto, não se consegue reabilitar as cidades. Quando eu dizia que reabilitar tem que ser, e aí tem a ver com os licenciamentos, permitir fazer casas ou escritórios que as pessoas queiram. Exatamente. Não pode ser só manter coisas por qualquer razão, que é muito discutível do ponto de vista estético, manter coisas que as pessoas não querem, sejam as pessoas os lojistas, sejam as pessoas para a habitação, seja para escritórios. E isso foi durante muitos anos, em cima da lei das rendas, o outro grande condicionamento é que se não se pode reabilitar ou requalificar de uma maneira em que não se podem fazer estacionamentos, que hoje em dia são essenciais. Os acessos são muito maus. As casas continuam a ser umas coisas sem luz, enfim, mal gizadas, porque o licenciamento não permite isso. E porque, enfim, os arquitetos do setor público acham sempre que sabem mais do que os tipos que desenham as casas, que são os arquitetos do setor privado. Isso cria problemas muito grandes. Tem havido um grande progresso nisso, é verdade, as coisas estão melhor. Por exemplo, no licenciamento, de facto, tem havido aqui algumas alterações que simplificam muito o processo. Para melhor, simplificaram muito o processo. Eu lembro-me de uma altura, todos nós nos lembramos, em que se você quisesse fazer uma pequena obra dentro de sua casa, de manutenção, precisava de licença, não é? E isso melhorou muito. Agora, há aqui um problema fundamental, que é importante dizer, como Detroit mostra, que é o caso mais conhecido, as cidades morrem se não forem bem tratadas. Talvez as capitais não, porque têm muito investimento público, mas as outras podem morrer, os centros das cidades morrem e depois chega a um ponto que já não há investimento que salve aquilo. Mas eu acho que o ponto que está a levantar é crítico, é perceber que casas é que as pessoas querem. E isso passa por ter uma visão prospectiva de como é que vai evoluir a procura. E deve estar nos nossos planos diretores, porque a partir dos planos diretores é que se constrói o desenho da cidade. E eu penso que há um trabalho das instituições públicas, nomeadamente das câmaras, em terem essa visão prospectiva e depois adaptarem os planos a isso. Por exemplo, quem é que vai habitar estas casas que estão a ser reabilitadas? É a juventude portuguesa que hoje que está a viver fora das cidades e vai voltar a viver dentro das cidades? São estudantes estrangeiros que vêm viver para as cidades à volta dos polos universitários? São estrangeiros que querem, por razões fiscais, residir em Portugal? O tipo de casas para estas diferentes procuras é completamente diferente. E é esse raciocínio que tem que ser feito e que tem que estar por trás da reabilitação urbana. Senão vamos reabilitar casas que não servem verdadeiramente para nada, ou fazer planos como nós que não se adequam àquela população. Não? Eu acho que nós é que devemos incentivar a procura, quer dizer, será, digamos, a oferta que deve criar essa procura, e eu acho que é o que está a acontecer. Exato. E, aliás, identificou casos típicos de produto que está a ser colocado no mercado. Porque há procura. Porque essa procura foi induzida. E, efetivamente, para os jovens estudantes que hoje... Mas foi induzida pelos Erasmus, não foi pela reabilitação urbana. Os Erasmus é que trouxeram essas... Mas são as condições do mercado, e não podemos ignorar esses fatores externos ou essas externalidades, porque isso acho que é verdade. Não deixa de ser uma política pública. Agora, há aqui questões nestes programas, só para dizer... Há aqui questões neste programa que eu não sei. Por exemplo, tipo de casas é que são precisas? Por exemplo, João, não são elegíveis para este programa a realização de obras de mero restauro em edifícios. Aquilo que nós vemos muitas das vezes, que é limpar as fachadas, parece que não está abrangida. Está a falar do programa Reabilitar para Exato. Arrendar. O que significa também que, em muitos casos, o que passamos aí pelas ruas das cidades é que encontramos edifícios cuja fachada, eu já nem falo os interiores, mas aquilo já está, digamos, num estado tal que não... Depois tem outra questão que é o de ónus. Não podem ser habitações que tenham qualquer ónus. Ora bem, hoje em dia concedem-se créditos a 30 e 40 anos. Eu pergunto quem são hoje os proprietários que não tenham ónus nenhuns ainda e que já tenham necessidade de fazer reabilitação.
E depois garantias reais também, que são violentas, não é? Isto pressupõe, digamos, que o prédio fique dado como garantia para o financiamento que é concedido. Eu não sei, portanto, para aquela, como o João diz e bem, quem é que procura hoje, uma parte significativa são realmente proprietários que estão numa situação de tal descapitalização e que, no fundo, não têm... E depois os seus sucessores, os seus herdeiros, não sei se efetivamente também estão interessados em eu dar não sei se está a ser negócio. utilizado, mas na lei de 2009 prevê-se a possibilidade de expropriação ou de venda forçada no caso de uma intervenção sistémica e o proprietário não conseguir fazer a intervenção. Há problemas jurídicos complicados que têm posto a ver em prática, mas pelo menos a lei prevê isso. Não é? Com o que o Manel diz, que é, por exemplo, há muitos prédios ainda no centro de Lisboa que não estão constituídos em propriedade horizontal e que têm, de facto, e de direito também, vários proprietários só que estão em compropriedade. É quase impossível financiar uma reabilitação de uma coisa dessas, não é? Mas esses edifícios são em grande número ou são apenas uma... Eu penso que é a grande maioria. É um número muito significativo ainda. São centenas de edifícios e são particularmente naquelas zonas do centro que mais importantes são de reabilitar ou de requalificar. Quer dizer, são edifícios situados na zona do Terreiro do Paço, na zona ali envolvente da Rua Augusta, na zona do Chiado, nessas zonas históricas, e a maior parte dos edifícios estão assim. Também quer se corre o risco não havia, de essa reabilitação ser reabilitação de luxo. Mas eu não acho que seja um risco ter gente rica a viver nos sítios e a pagar uma data de gente. Eu acho que até é bom, não é? Os países mais ricos, as cidades mais ricas do mundo são... Mas para atrair a classe média para o centro das cidades... mas leva o dinheiro para o centro das cidades que a classe média vai atrás prestar-lhes serviço e ganhar dinheiro com isso. O problema é quando não há dinheiro, porque quando você consegue colocar residentes ricos, depois muito perto, a 100, 200, 300 metros, não se esqueça que no imobiliário 50 metros pode ser o mesmo que 50 km fora do centro de Lisboa. A classe média vai logo atrás. O investimento estrangeiro obviamente, está direcionado para esse segmento do mercado do luxo. O investimento estrangeiro, algum está direcionado para o segmento do mercado de luxo, outro não está para o mercado, é mais um mercado da classe média. Os residentes não habituais, muitos são da classe média dos países de onde vêm, quer dizer, não são milionários, nem nós temos, infelizmente, a mesma procura que tem Nova Iorque ou Londres, quer dizer, ao Paris. E há segmentos de mercado que, não sendo de luxo, são rentáveis, como este dos estudantes, quer dizer, hoje consegue-se alugar um quarto em Lisboa por 300 euros, 400 euros. Uma casa com meia dúzia de fogos a 300 euros cada quarto dá um rendimento muito bom, mais que uma casa de luxo, e consegue trazer estudantes para o centro da cidade, desde que, obviamente, os programas de reabilitação urbana se adequem a este tipo de destinatário. Portanto, não estamos só a falar do segmento de luxo, há soluções que são comercialmente viáveis com segmentos de população jovem e estudante. Aliás, há uma coisa que a economia capitalista tem provado, é que o dinheiro está nos grandes números, não está nos 4 ou 5 números impressionantes dos tipos que compram os produtos de maior luxo. Não é? É no mercado da classe média, se quiser, e até às vezes abaixo, que estão os grandes mercados e mais interessantes, não é? Portanto, isso é aquilo que estamos a falar e isso é essencial. Agora, este passo da reabilitação e requalificação urbana, eu volto a isto da questão das cidades, é essencial. Quer dizer, Lisboa precisa, e os portugueses também, de requalificar o seu centro, de o reabilitar, de o rejuvenescer e de o fazer viver. Mas as coisas estão a começar a mudar, efetivamente. As coisas estão a começar e é de esperar que o investimento no futuro venha a intensificar-se? Eu acho que sim, acho que as coisas estão a mudar para melhor, acho que há um novo interesse pelo centro das cidades e pelo centro de Lisboa, particularmente, e do Porto, etc. Portanto, há um novo interesse pelo centro das cidades. As pessoas, as novas gerações, preferem andar a pé, a andar de carro, também há atitudes culturais aqui muito interessantes e tendências culturais. Ou de bicicleta. Ou de bicicleta, exatamente. Em Lisboa não é fácil. Não, mas há uma questão que talvez valha a pena, é que talvez seja das poucas matérias, ou enfim, também serei um bocadinho exagerado, em que os programas pré-eleitorais dos partidos estão de acordo, não é? Quer o PS e António Costa apostam claramente na reabilitação urbana. Tendo em vista a criação de emprego, poderá de facto ter esse efeito de criar emprego através da intervenção produtiva. É evidente que este mercado é um mercado que, se em vez de valer 10%, amanhã valer 18% ou 19% ou 20%, vai criar muitíssimo emprego. Isso não tenha dúvidas, porque esta área da reabilitação é uma área que normalmente tem pouca economia de escala, não é? Quando é feita assim pontualmente e, portanto, cria muito emprego. É claro que pode dizer que não é um emprego sustentável. Bem,
Mas é sustentável com as pessoas depois que vêm ocupar. E aqui estes produtos para vender casas a estrangeiros. É nesse emprego que eu gostaria de apostar, não é propriamente no emprego temporário para trabalhar na reedificação e na reabilitação urbana. É o que vem atrás. Londres, Nova Esse Iorque, resolve etc., um problema no imediato que é bom para os políticos em termos de números de desemprego. É esse, sobretudo esse. Mas eu não penso, do ponto de vista sistemático, aquilo que me preocupa mais é o emprego que pode vir a ser gerado depois da reabilitação depois da requalificação e dos comércios aos novos equipamentos. A questão das residências de estudantes. Aí é crítica a atração de residentes estrangeiros, porque se nós pensarmos, se conhecemos bem Londres, ou Nova Iorque, ou Paris, estou a dar assim o exemplo das grandes capitais internacionais, seriam cidades 20, 30, 40% mais pobres, Londres então seria um caso impressionante, sem os residentes estrangeiros. São os residentes estrangeiros e não são só os milionários russos ou os milionários chineses que compram aquelas casas de 50 e 100 milhões, são o que aparece nas notícias, mas não são esses que fazem a economia de Londres, são os residentes. Infelizmente para nós, e com um lado positivo, são muitos portugueses, muitos italianos, muitos outros que vão lá procurar oportunidades criadas por esse investimento. Mas nós podemos aproveitar uma onda que é uma onda em que Lisboa de facto está na moda do ponto de vista internacional. E, de facto, se nós pensarmos naquilo que são a potencialidade do ponto de vista turístico, em termos de qualidade de vida que Lisboa pode oferecer, e a beleza natural que a própria cidade tem, de facto, nós temos de apostar definitivamente nessa área, porque a possibilidade de captação de investimento estrangeiro, e nós, muitas vezes, os advogados, enquanto lidando com potenciais clientes e com potenciais investidores, não há ninguém que não fique maravilhado com esta cidade. E o Porto também, embora com outros. E, portanto, nós temos aqui uma oportunidade e a cidade, efetivamente, está a começar a mexer e nós estamos a ver realidades que há 5 anos eram... O enquadramento legal e fiscal neste momento é atrativo? O regime do residente não habitual é crucial, eu vou dizer aqui de forma muito clara, é crucial que ninguém no PS se lembre, como corre em alguns dos bastidores, que ninguém se lembre de alterar, cessar ou terminar com o regime de residente não habitual. Seria um erro histórico. Em relação ao Golden Visa, aparentemente há menos preocupações, porque António Costa já sinalizou publicamente que o regime do Golden Visa é um regime importante para a captação de investimento estrangeiro. Agora, nós temos de ser coerentes, lá está, como o João estava a dizer, a cada vez que nós suspendemos, paramos, etc., isso é uma machadada, diria, na confiança e na credibilidade dos regimes que nós criamos. E nós não podemos criar coisas boas, e continuo sempre a dar o exemplo. Isto faz-me lembrar, nós em Portugal temos sempre uma tensão quase moral que eu ainda tenho alguma dificuldade em entendê-la. Nós temos a Zona Franca da Madeira. Nós passamos anos a criá-la, a incentivá-la e depois passamos os mesmos anos a destruí-la e a criticá-la. Decidimos-nos, ou queremos ter uma Zona Franca ou não queremos. Ou queremos ter um regime de Golden Visa, se queremos ter um regime de Golden Visa, mantenha-se, incentive-se, crie-se, melhore-se, aperfeiçoe-se, mas mantenha-se, porque é uma aposta, é uma política pública e nós temos que ter políticas que sejam coerentes. Que esteja em causa. Não, mas suspendemos a sua vigência, aquilo que, repare, quando há um investidor estrangeiro... Porque a lei não está regulamentada, mas o Governo já disse que iria... Mas nós não podemos dar esses... Nós não podemos dar esses luxos. Nós não temos a possibilidade. Não somos um país em que nos possamos dar ao luxo de suspender e de criar internacionalmente a imagem de que um determinado regime está suspenso. Porque até eu voltar a convencer que o regime não está suspenso, vou levar mais não sei quantos meses. E assim terminamos este programa. Muito obrigada pela vossa presença. O Comissão Executiva regressa amanhã. Obrigada pela companhia.